Quero ser como uma criança. Nesse mês que comemoramos o Dia das Crianças, vamos compartilhar um pouco sobre isso dentro dos nossos GCs. Uma entrevista especial que tivemos também com o Joave, esse jovem líder que foi capacitado, ganho, instruído dentro de um GC. Você não pode perder. Já está no ar o Lagoinha GC. E essa é a mesa do Lagoinha GC, esse tempo de conversa sempre com um líder, com um supervisor, com alguém envolvido na visão de pequenos grupos. E hoje nós temos esse convidado que particularmente amo demais, é o Joave. Seja bem-vindo, viu, Joave, por estar aqui. Obrigado pela sua disposição, disponibilidade. E a gente quer conversar um pouco sobre a nossa visão, sobre aquilo que nós cremos, que não é uma visão de crescimento, é uma visão bíblica de cuidado, de pastoreio, uma visão de expansão. E Deus tem feito coisas maravilhosas em Lagoinha, muitas igrejas nascendo por meio dos pequenos grupos, muita gente alcançada, são milhares e milhares de pessoas que passam dentro de uma casa, num pequeno grupo toda semana. Eu quero conversar aqui um pouquinho com o Joave. Joave, você que é líder também de GC, né, dentro de uma igreja local, você que já trabalha com GC já há muito tempo, até antes de chegar em Lagoinha, né, você tem isso no seu DNA mesmo, enraizado, esse trabalho de pequeno grupo. Conta pra gente como é que tem sido essa experiência de liderar, de cuidar de pessoas, de encontrar toda semana, algo sistemático mesmo, né? De cuidado. Conta pra gente. Como você falou, já tem um tempo, né, que eu tô nessa visão de GC e eu fui alcançado, vamos dizer assim, por um GC, para ser incluído na vida da igreja. E conta como é que foi você foi alcançado, então a sua conversão se deu por um GC. Como que foi esse processo? Sim, eu cresci na igreja, mas eu não me envolvia muito na igreja. Eu apenas frequentava a igreja aos domingos e não fazia parte da vida da igreja. E quando eu tinha 17 anos, eu fui convidado para ir num GC, fiquei bem resistente de início, mas resolvi dar uma oportunidade, fui no GC e foi normal, foi uma reunião, foi legal, tinha lanche, a gente viu um filme e foi embora. Era na sexta-feira, acabou 1h da manhã. E eu, com 17 anos, andava de ônibus e tudo mais, eu vi uma preocupação da galera em me dar carona, me levar para casa. E no dia seguinte, quando eu acordei, tinha uma mensagem do líder do GC, agradecendo pela minha visita, falando que ele se importava comigo e que ele estava ali disponível para me ajudar e para caminhar comigo. E essa mensagem foi o diferencial. A reunião foi legal, foi tudo muito bom, é importante, mas no meu caso, essa preocupação de alguém que eu nunca tinha visto na vida, em estar comigo, em me abraçar, em caminhar junto comigo, foi essencial para eu continuar. E aí isso foi em 2012 e a partir daí eu comecei a frequentar o GC, não parei de ir e aí já me tornei um líder e comecei a caminhar nesse sistema de GC, nessa visão, que não é uma visão, um sistema, uma estratégia, é a vida da igreja. Sim. É a essência do evangelho. Como você disse, a gente fala que isso é o cristianismo, porque o cristianismo ele propõe algo completamente contrário ao que o mundo propõe, né? E você está dizendo que você foi abraçado, enquanto o mundo parece que repudia, né? Não existe esse abraço. E pela sua fala, como o GC te abraçou, você se sentiu importante, você se sentiu valorizado e você conseguiu perceber que não era um abraço de alguém, era um abraço do próprio Deus. Para você ver que o GC ele é um instrumento de Deus, ele usa pessoas, né? Então você se sentiu abraçado e daí em diante você continuou participando, crescendo. Como é que foi esse processo? Sim, aí me tornei um líder em treinamento desse meu líder e aí as coisas foram caminhando e aí desde 2015 eu lidero um GC. Aí cheguei para Lagoinha em 2017 e aí com 4 meses de Lagoinha, já tendo essa caminhada, já assumi um GC e até hoje lidero meu GC ali toda semana, a gente está ali caminhando. Que bênção! E como tem sido assim, a chegada dessas pessoas no seu GC, você como líder,
o que você faz assim para atrair novas pessoas para dentro do seu GC? Eu sei que dentro da própria igreja local tem gente que tem o convite, mas como você e também como você consegue envolver as pessoas para que leve novos visitantes para o seu GC? Eu acredito que esse crescimento é bem natural. Quando a gente está vivendo algo real ali, quando a gente está compartilhando a vida, está crescendo em intimidade com Deus, isso acaba transbordando numa comunhão e intimidade com as pessoas. Então acaba que o que a gente vive ali não consegue ficar só entre a gente. E é natural as pessoas serem impactadas por isso. E aí um amigo fala, cara, a gente está vivendo algo legal ali toda semana, vamos para lá. E os meninos do GC, o que eles recebem, eles veem que não pode ficar só para ele, mas que o pessoal da faculdade, do trabalho, precisa daquilo também. E esse crescimento acaba acontecendo naturalmente. E esse abraço do GC, ele gera algo tão especial que eu não vejo que é ruim, que às vezes as pessoas sentem mais vontade de estar no GC do que no próprio culto, né? Porque ali ela pode se abrir, não é que ela não vá, pelo contrário. Como eu sempre falo aqui no programa, quanto mais envolvimento a pessoa tem, mais vínculo de amizade, mais relacionamento, mais comprometida essa pessoa é com a igreja local. Mas acontece das pessoas elas valorizarem mais um momento em grupo, né? Vivendo igreja ali, sendo igreja ali, do que dentro de uma reunião, de um ajuntamento. Isso é muito especial, porque a igreja se reunindo nas casas, né? É cada cristão se posicionando mesmo como ministro, como anunciador do Evangelho. E eu sei, né, do seu caráter, da sua vida cristã. Você é um menino que busca muito a Deus, um menino muito temente a Deus. E o GC, ele é essa peça fundamental para um crescimento espiritual, né? Porque no GC tem oração, no GC tem palavra, né? GC tem oração por uma necessidade específica. Então, gera esse crescimento espiritual. Como é que você vê isso? Eu vejo o GC como a melhor forma da gente viver a nossa vida cristã. Como você falou, no culto, o culto é muito bom, ele abençoa muito, mas nem todo mundo consegue servir no culto. Sim. Nem todo mundo consegue estar ativo ali, desempenhando o seu papel. Então as duas coisas têm que andar juntas, como as duas asas de um avião, né? E as duas são importantes e essenciais. E no GC eu vejo que as pessoas conseguem, por um simples sorriso, um abraço que seja, demonstrar o amor de Cristo e levar o Evangelho para as pessoas. Então eu vejo que o GC é o lugar onde eu consigo mostrar quem eu sou em Cristo, quem Cristo é na minha vida, e me desafia também. Às vezes chega a semana e falo, cara, eu tenho um GC daqui uns dias, eu preciso me preparar, eu preciso estudar mais. E claro que o foco é sempre Cristo, sempre crescer em direção a Ele, mas o GC, ele não é algo que eu só sirvo, mas eu recebo também. Sim. É um lugar onde a gente consegue viver o Evangelho de forma prática e é um lugar onde você edifica e é edificado. Eu acho que essa é a parte legal do GC, que não é algo que você só entrega, mas qualquer pessoa que chega ali, desde o começo, ele já consegue viver o Evangelho de forma prática e abençoar e ser abençoado. Sim. A sua história ela é muito até parecida com a minha, no sentido de até me converti também com 17 para 18 anos, mas não por isso, mas desde que me converti, comecei a participar de um GC e foi peça fundamental na minha caminhada cristã. E logo me tornei um líder, e você também. Porque a partir do momento que você reconhece o que foi feito na cruz, você consegue exaltar a obra da cruz, Cristo é o centro, você quer pregar o Evangelho. Mas você não quer pregar por pregar, você não quer ir ali na padaria e dizer para o padeiro ou para a pessoa que vai te receber, olha, Jesus te ama. Mas você quer dar continuidade e provocar esse relacionamento crescente com Jesus na vida de alguém. E o GC é essa ferramenta fundamental. Mas o que eu estou querendo dizer é que logo depois da conversão, já nos tornamos líderes. E tem muita gente que nos assiste, muita gente que esse vídeo, essa conversa pode chegar, que às vezes é crente de muito tempo. Tem até uma bagagem espiritual, um conhecimento bíblico, já leu a Bíblia, até já participou de alguns cursos, mas ainda, sabe, parece que tem algo que trava, ela não consegue. Cara, eu vou pregar o Evangelho, eu vou abrir minha casa, eu tô nessa chuva é para molhar.
Como que você vê isso, assim, esse passo de fé entre ser um membro participante a ser um membro ativo na visão de pequeno grupo? Eu creio que quando a gente entende o que é o pequeno grupo, na essência, fica mais fácil. Só na sua fala, para você, o que é o pequeno grupo na essência? É algo leve e é algo bíblico. É algo que a gente está ali, a gente ora junto, a gente é família junto, a gente compartilha do evangelho, compartilha das necessidades, das fraquezas, das vitórias. É viver a nossa vida cristã na comunidade, não guardar só para você aquilo que você está vivendo. Então, quando entende a essência, você acha que é natural a pessoa se envolver e liderar? Sim. E é exatamente isso, porque, como eu disse aqui, a partir do momento que todos nós estamos rodeados de pessoas que não conhecem a Jesus e também de pessoas que conhecem. Então é natural a gente querer servir essas pessoas de alguma forma. O meu GC ele é quinta-feira e na casa de um casal que são anfitriões. E eu já fico assim, eu já mandei para eles mensagem, né, querendo, já preocupado, na verdade com expectativa. Por quê? Porque você vai ver gente nova, você vai contar como é que foi a semana. Parece que uma semana que você não vê o povo, você morre de saudade. Você pode ter trocado mensagem no WhatsApp, mas ali, nessa geração virtual, né, tecnológica, que hoje tudo é muito superficial, o GC também é essa peça assim, de você olhar nos olhos, você pegar, abraçar, de você comer um pão de queijo juntos, né, de saber, e a pessoa fala, posso conversar com você um minutinho? Aí você vai para o canto da sala com um e a pessoa acaba abrindo o coração, você ora, cara, nossa, às vezes contando uma bênção. É o casal que fala que, olha, essa semana foi muito especial, é um casal que faz aniversário de casamento, a gente ora juntos. Então sai desse campo superficial e vai para algo real, né? Que é o olhar nos olhos, que é participar um da vida do outro. Isso é fundamental. Você como líder, você como alguém que ama essa visão, alguém que é crente, ama Jesus, de oração, alguém que eu sei que a sua base de conhecimento foi, né, o GC. Então, dá algumas considerações finais aí para as pessoas participarem, para se envolverem e crescerem, como você tem crescido, e a gente louva a Deus pela sua vida. Pode falar com o pessoal. Eu acredito que o GC, como já falei bastante aqui, é a forma que a gente tem de viver o Evangelho. Quando Cristo vai subir aos céus depois de cumprir com a missão dele aqui na Terra, ele nos deixa a nossa missão de ir fazer discípulos. E a forma mais fácil da gente fazer isso, da gente conseguir cumprir essa missão, é por meio de um GC, é por meio de um pequeno grupo, é de você abrir sua casa, de você estar ali junto com pessoas na mesa e fazer como Jesus, ser como ele, sabe? Apenas estar enxertado na videira, receber dele e passar para as pessoas que estão perto de você. Então abrace essa visão, ame o seu GC, ame as pessoas, é tudo sobre isso, sobre amar a Deus, amar a missão de Deus e aquilo que Deus quer fazer nas pessoas à sua volta. Glória a Deus. Esse é o Joab, gente, nosso líder aqui da Lagoinha, um dos nossos líderes. Então, espero que você tenha sido inspirado por mais esse bate-papo, essa conversa em volta da mesa, esse lugar didático, esse lugar de diálogo, né? Espero ter inspirado você. Que Deus te abençoe muito, você e toda a sua casa. Mas chegou o momento também da gente compartilhar a lição da semana, aquilo que vamos compartilhar dentro dos nossos milhares de GCs que acontecem. E como você sabe, a segunda semana do mês é um estudo online que a gente disponibiliza através do QR Code, também do lagoinha.com. E a segunda semana sempre é um tema atual. No mês passado falamos sobre suicídio, Setembro Amarelo, né, ansiedade, depressão. Mas esse mês, na comemoração do Dia das Crianças, vamos falar um pouco sobre isso, um texto bíblico que Jesus faz menção das crianças, e eu quero compartilhar com você esse tema tão especial para o nosso mês. Mateus capítulo 18, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram:
quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Que texto forte! Só a leitura desse texto já traz tanto temor no nosso coração e eu tenho certeza que é algo que a gente precisa pensar sobre esse coração de criança. Jesus, ele, ao instruir os discípulos, Jesus não estava com a multidão. Jesus não estava com pessoas desconhecidas. Jesus estava com os discípulos. Isso já traz aplicações para mim e para você na lição de hoje. A instrução de ter um coração como de uma criança não é simplesmente para aqueles que não conhecem a Jesus. É para mim e para você que talvez tem um título, um encargo dentro da igreja local, exerce algum tipo de liderança, tem muitos anos de convertido, alguém que já é discípulo, alguém que já tem uma fé sólida. Jesus está dizendo, olha, é possível você fazer algo para mim, é possível você exercer algo de liderança dentro da igreja e você ter perdido esse coração. Por isso que a pergunta que precisa nos nortear nesse dia, nessa lição de hoje é: o meu coração, ele é inocente como de uma criança, ele é puro como de uma criança, ele é sincero com Deus como de uma criança? A criança, ela não precisa muito para anunciar Jesus, a criança é sincera, ela fala nos olhos, ela fala o que tem que falar, e é exatamente isso que Jesus está instruindo os discípulos. A mim e a você, seguidores de Jesus, comprados na cruz do Calvário. Escamas dos nossos olhos já caíram, já somos discípulos, mas quando olhamos para o nosso coração, como têm sido as nossas ações? Num mundo onde a ganância, um mundo onde o egoísmo, um mundo onde as pessoas matam umas às outras por causa de um pouco recurso, de R$1, R$2, no mundo onde as pessoas pisam umas nas outras, onde não se tem ética, Jesus traz uma criança no nosso meio e diz: olha, seja como essa criança. No versículo 3 ele diz: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. O texto aqui de Mateus, capítulo 18, ele, ao meu ver, lendo aqui, ele traz também uma relação com João, capítulo 3, quando Jesus ele diz assim: é necessário nascer de novo. Quando você nasce de novo, você nasce criança, você nasce um bebê. Uma associação aqui que me veio à mente sobre esse novo nascimento que faz a gente olhar numa nova perspectiva, uma ótica como de Jesus, uma ótica de valorização de pessoas, uma ótica de honra, uma ótica de carinho, uma ótica de amor, uma ótica de respeito, uma ótica de rasgar o coração para Deus, de ser sincero. Jesus ele está dizendo: olha, se você não tiver comportamento como de uma criança, de ser sincero comigo, de abrir seu coração para mim, de não ter medo de confessar suas mazelas, seus pecados, não entrarão no reino dos céus. Olha que interessante. Diante desse GC, aplicações práticas para nós, vamos colocar nosso coração no Senhor e pedir ao Senhor para colocar o coração de uma criança em nós. Não é que voltaremos a ser uma criança, não é que vamos deixar as nossas responsabilidades e viver de uma forma dependente como de uma criança, mas é ter um coração dependente.
Eu sou um adulto, eu sou um jovem, eu sou um ancião, eu sou um pai de família, mas o meu coração, ele é inocente, ele é puro. Não é que você esquece as suas experiências passadas. Não é que você não tem experiências, a sua história não tenha te ensinado tantas coisas. Não é sobre isso. Isso você vai carregar por toda uma vida. Isso é ensinamento de Deus para você. Mas na ótica de Cristo, pela obra que o Espírito Santo fez no seu coração, confessando os seus pecados, mudando, nos convencendo da justiça, do pecado e do juízo, o nosso coração, ele é como de uma criança. Ele ama uns aos outros, ele se relaciona, ele dá bem com todo mundo. É a essência de uma criança e Jesus está dizendo aqui. Obviamente, além desse primeiro ponto que é sobre discípulos que Jesus faz, então aplica a quem não conhece, a um novo convertido e a quem já é muitos anos caminhando com Jesus. O texto também faz menção de uma criança, porque a criança é dependente do seu pai. Toda criança depende do pai. A criança, ela não acorda com seus 3 anos de idade, ela pega uma enxada, ela vai trabalhar porque ela precisa pagar o pão de cada dia. Não, ela sabe que antes dela sair para a escola, se ela já estudar, ela vai ter um almoço, ela vai ter um café, ela vai ter um pão na mesa. Ela não tem responsabilidades, ela depende do pai. Ela sabe que o pai não vai desamparar. Será que temos tido essa confiança em Deus? Será que somos dependentes de Deus a ponto de depositar nosso coração, os nossos sonhos e descansar? Eu, com a minha filha de 1 ano, quando ela deita no meu colo, ela desarma, ela se solta, porque ela está descansada. Ela sabe que eu não vou deixá-la cair, ela sabe que eu não vou desamparar, ela sabe que eu não vou deixar ela em qualquer lugar, pelo contrário, eu vou proteger. Ela sabe que eu sou a segurança dela e é exatamente isso que o salmista diz. O Senhor é o nosso socorro bem presente, Ele é a nossa segurança, Ele é o guarda que não dormita e não dormitará. Ele não nos desampara. Tenha o coração de uma criança, seja puro nas suas ações, seja honesto, seja sincero com Deus, seja dependente de Deus e certamente você vai herdar o reino dos céus. Que por meio dessa lição do mês das crianças, você possa aplicar isso da melhor forma aí no seu grupo, fazendo um quebra-gelo, colocando aí para eles aí num papel, cada um colocar uma ação de uma criança, algo que eles perceberam que não é uma ação deles, que seria uma ação de uma criança, mas não é vivência de cada um, mas que a partir dali eles vão tentar ser. Enfim, aplica da melhor forma para que todo o grupo possa sair desse mês com esse coração de dependência, esse coração entregue ao Senhor, esse coração que percebe e vê na ótica de Cristo, amando pessoas, sendo sincero com Deus e sendo dependente. Que Deus abençoe você, espero que esse programa, que essa lição tenha abençoado muito você, no nome de Jesus. Eu sou Rubem, líder de célula de homens aqui no Tancredo Neves, células os sábados às 19 horas. Nós amamos o nosso GC! São milhares de GCs hoje na nossa Igreja Batista da Lagoinha e não existe uma forma da gente estar em todos e conhecer todos. Eu sei que o seu supervisor, o seu pastor de área conhece, enfim, te acompanha, mas a gente também, enquanto Lagoinha GC, programa aqui, queremos conhecer o seu GC por meio de uma foto, de um vídeo. Basta você postar nas suas redes sociais, #EuAmoMeuGC, e vamos entender que esse GC é um GC muito especial aqui na nossa igreja, então não deixe, envolva as pessoas do seu grupo a postarem a foto do seu GC com essa #EuAmoMeuGC e você vai participar aqui do programa com a gente. Espero que esse programa tenha abençoado você, toda essa entrevista com esse jovem apaixonado pelo Senhor, que é o Joave,
toda essa mensagem da segunda semana, que essa lição que colocamos online para você, que Deus possa usar você tremendamente. Compartilhe da melhor forma. Vá para o seu GC com alegria. Programe, não deixe para a última hora, estude a lição, envolva, prepare, envolva todos, né? Para o tempo de comunhão, para o tempo de compartilhar a mensagem. Eu tenho certeza que seu GC vai crescer muito, vai multiplicar demais e você é testemunho vivo da fidelidade de Deus. E nós, como Igreja Batista da Lagoinha, amamos você e todo o seu trabalho. Que esse programa continue sendo bênção na sua vida, envolva o seu GC para assistir esse programa, divulgue, compartilhe e eu espero você na próxima semana. Que Deus abençoe muito você e também a sua casa. Grande abraço! E é isso aí, pessoal, no mês das crianças, a gente quer desejar para você, criança, você dos GCs Kids, você que envolve, você que tem filho, feliz Dias das Crianças, você que é pai, tenha tempo com seus filhos, seja um exemplo para eles. Você que é criança, está nos assistindo, cresça no temor do Senhor, não somente em estatura, mas no conhecimento da palavra. E é isso que a Bíblia nos ensina. E vamos juntos. Deus te abençoe.